Olá você, tudo bem contigo? Espero que sim. Aqui estamos para mais uma videoaula para junto ampliarmos os nossos conhecimentos sobre os tópicos de matemática. Espero que você goste. Vamos nessa. Você sabe efetuar a multiplicação e a divisão entre números científicos? Não? Pois você está no lugar certo. Fica comigo que eu vou te explicar como isso é possível. Muito bem, eu sou o professor Josemir e junto com você estamos de olho na matemática. Na aulinha de hoje nós vamos falar sobre as operações com notação científica. De modo especial nós vamos estar falando sobre a multiplicação e a divisão com esses números. Mas antes de nós iniciarmos os nossos estudos, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Deixe aí os seus comentários e compartilhe o vídeo com seus amigos para que eles também possam estar adquirindo essas informações e ampliando os seus conhecimentos sobre os tópicos de matemática, ok? Então vamos que vamos. Então vamos falar primeiro sobre a multiplicação. Vamos ver aqui os nossos exemplos. Aqui nós temos dois números científicos, 2 vezes 10 elevado a 6, e esse número ele vai multiplicar 3 vezes 10 elevado à quinta. Como é que nós efetuamos a multiplicação com dois números científicos? É bem simples, pessoal. O que nós temos que fazer aqui é o seguinte: nós vamos pegar os números que antecedem a base 10, então nós vamos pegar aqui o 2, que antecede a base 10, e o 3, que antecede também a base 10, e vamos multiplicar esses dois caras. Então aqui vai ficar 2, vamos agrupar aqui no parênteses, 2 vezes 3. Aí vamos manter a base 10. Então, como tá, para manter a estrutura, nós vamos aqui multiplicar vezes a base 10. E nós vamos pegar os expoentes do primeiro número e do segundo. Então, nós vamos pegar o expoente 6 e vamos pegar aqui o expoente 5 e vamos somar esses números. Então, aqui vai ficar 6 mais 5. Então, efetuando agora a operação que está dentro do parênteses. 2 vezes 3, que vai dar 6, vezes 10, mantendo aqui a base, somando os expoentes, 6 mais 5, que vai dar 11. Pronto, resolvido o nosso primeiro exemplo. É muito fácil resolver a multiplicação com número científico. Reforçando mais uma vez, multiplica os números que antecedem a base 10, repete a base 10 e soma os expoentes. Esse é o conceito, essa é a definição sobre a multiplicação. Vejamos mais um exemplo de multiplicação. Nós temos dois números científicos, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, e nós vamos efetuar a multiplicação entre esses dois números. De novo, mais uma vez, vamos pegar os números que antecedem a base 10, no caso aqui o 4 e aqui o 5, e vamos multiplicar esses camaradas. Então aqui vai ficar 4 vezes 5, vezes, vamos manter a base 10, então vem para aqui a base 10, vamos pegar os expoentes dos dois números e vamos juntar, vamos somar esses caras, vamos pegar o 5 e somar com o 2. Vamos multiplicar aqui, ó, 4 vezes 5, isso daqui vai dar 20, vezes 10 elevado 5 mais 2, que vai dar 7. Agora repare comigo que esse número aqui, 20, é maior do que 10. E a estrutura de um número científico, esse camarada aqui, esse númerozinho aqui, ele não pode ser maior do que 10. Então ele tem que ser um número compreendido entre 1 e 10. Então o que é que vai fazer? O que é que nós vamos fazer aqui? Perceba, ó, 20 é um número inteiro. Se ele é um número inteiro, então a vírgula está lá no final. A vírgula está aqui depois do zero. Ó. Então o que é que vai acontecer? Nós vamos pegar essa vírgula e colocar ela entre o 2 e o 0. Assim nós vamos ter um número compreendido entre 1 e 10. Então vai ficar assim, ó, 2,0. Perceba que a vírgula foi deslocada para a esquerda. Quando a vírgula caminha para a esquerda, acrescenta-se as unidades aqui no expoente. O expoente da base 10 aumenta.
Deslocando a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. Então, o expoente aqui vai aumentar uma unidade, porque a vírgula caminhou uma casa decimal. Ela saiu daqui do final do zero e foi ficar entre o 2 e o 0. Então, aqui vai ficar, ó, vezes 10 elevado à oitava. Então, aqui é a resolução do item B. Show de bola, muito simples, fácil resolver a multiplicação entre números científicos. Vejamos o nosso exemplo no item C. Aqui no item C nós temos 1,5 vezes 10 elevado à sexta, e esse número vai multiplicar 3 vezes 10 elevado a 5. Aliás, aqui no nosso primeiro número é 10 elevado a menos 6. O expoente aqui é negativo. Então é o mesmo procedimento, ó. Vamos pegar aqui 1,5 e vamos multiplicar com 3. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, 1,5 vezes 3 vezes, vamos manter aqui a potência de base 10. Agora vamos pegar os expoentes menos 6 e 5 e vamos somar. Então aqui vai ficar, ó, menos 6, que é o primeiro expoente, vamos somar com o segundo expoente, que é 5. Pronto. Vamos efetuar aqui essa multiplicação. 1,5 vezes 3. Efetuando aqui essa operação, vai ficar o seguinte, ó, 3 vezes 5 é 15, deixa o 5 aqui e vem 1 para aqui. 3 vezes 1 é 3, mais 1 que foi para ali, 4. Quando nós estamos multiplicando números decimais, nós temos que deixar a vírgula de acordo com a quantidade de vírgula que tem nos números. Então, como tem um número aqui depois da vírgula, nós temos que aqui no resultado também deixar um número depois da vírgula. Então, o resultado aqui vai ser 4,5 vezes 10. Agora vamos para cá. Ó. Observe que nós temos um sinal de menos e um sinal de mais. Quando nós temos esses dois sinais diferentes envolvidos na expressão, nós devemos manter o sinal que está acompanhando o maior número. No caso aqui, o 6 é maior do que o 5, então nós vamos manter o sinal que acompanha o 6, que no caso é o sinalzinho de menos. Ó. Então, já sei que aqui vai ser negativo. E nós vamos pegar esses números e subtrair. 6 eu tiro 5. 6 eu tiro 5, fica 1. Pronto, simples assim, resolvido aqui o nosso item C. Moleza, show de bola. Espero que vocês estejam gostando. Vamos que vamos. No nosso item D, nós temos o seguinte, ó, 0,035 vezes 10 elevado a 8, e esse número vai multiplicar 0,12 vezes 10 elevado a menos 12. De novo, mais uma vez, vamos agrupar os números que antecedem a potência de base 10. Então, nós vamos pegar aqui 0,35, 0,035, vamos multiplicar com 0,12, vezes, vamos manter a base 10, vezes 10, e juntar os expoentes, somar os expoentes, ó. Então aqui vai ficar 8 mais... Agora perceba que o nosso segundo expoente aqui é negativo. Nós vamos colocar ele entre parênteses, porque como ele apresenta sinal diferente, se não tivéssemos colocado parênteses, ia ficar um sinal de mais e um sinal de menos junto. Isso na matemática é esquisito. Então nós temos que colocar o parênteses, que é para separar os dois sinais. Beleza? Vamos para cá. 0,035 vezes 0,12 vai ficar o seguinte, ó. Vamos fazer essa continha bem aqui. 0,035. Nós vamos multiplicar com 0,012. Opa, é 0,12, professor. Deixa de ser doido. Perfeito. Vamos efetuar essa multiplicação aqui. 2 vezes 5 é 10. Vem um para aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Mais um que foi lá para cima, 7 aqui. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. Já multiplicamos o 2. Agora nós vamos multiplicar o 1. 1 vezes 5 é 5. O segundo número, nós vamos colocar o resultado debaixo do segundo algarismo, né? Contando aqui da direita para a esquerda. Então, 1 vezes 5 é 5. Ele vem bem para aqui, ó. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 0 é 0, e 1 vezes 0 é 0.
multiplicamos o 1, agora nós vamos multiplicar o 0. O 0, quando multiplica qualquer número, o resultado é 0. Como aqui em cima nós temos 4 números, então aqui embaixo vai dar 4 zeros. Então vamos lá, ó, 0 vezes 5 é 0, colocando debaixo do segundo número. 0 vezes 3 é 0. 0 vezes 0 é 0. E 0 vezes 0, 0. Vamos efetuar tudo isso daqui. Então, somando aqui, ó, esse 0 aqui eu vou só escorregar ele para cá. 7 mais 5 é 12. Venho bem para aqui. 1 mais 0 é 1. Mais 3, 4. Mais 0, 4. 0 mais 0 mais 0 vai dar 0. 0 mais 0 vai dar 0. E esse 0 só escorrega para aqui. Aqui nesse número, 0,000,420, nós precisamos colocar a vírgula. E para nós colocarmos a vírgula, nós vamos contar quantos números nós temos aqui depois da vírgula, nesses dois números aqui que nós multiplicamos. Ó. No número de cima, se nós percebermos, ó, nós temos 3 números depois da vírgula, o 0, o 3 e o 5. E no número de baixo, nós temos 2 números depois da vírgula, que é o 1 e o 2. Então, nós vamos conferir quantos números no total tem aqui depois da vírgula. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 números. Isso significa dizer que nós temos que aqui nesse resultado deixar 5 números depois da vírgula. Então nós vamos conferir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então a vírgula tem que ficar localizada aqui, que é para ficar exatamente 5 números depois da vírgula, que é o tanto de algarismo que tem aqui nos números que nós multiplicamos. Ok? Simples assim, vamos agora organizar aqui nosso resultado. Então, a multiplicação desses dois elementos vai ser 0,000420. Que eu poderia também deixar só assim, ó, 0042. Esse 0 aqui, ó, tanto faz você colocar ou não. Ele não vai influenciar no resultado. Vezes 10 é elevado na quanto? Vamos para cá, ó. Aqui nós temos que, repare que tem 2 sinais, nós temos que eliminar um deles, tem que ficar só um. E como é que nós vamos fazer isso? Fazendo o joguinho de sinais aqui, ó. Mais com menos, vai dar menos. Então vamos repetir aqui o 8 e fazer o joguinho de sinais, ó. Mais com menos vai dar menos, então aqui vai dar menos 12. Perfeito. Vamos repetir aqui, ó, 0,00420 vezes 10, mesmo caso aqui, daqui, ó, do item C. Aqui nós temos uma operação que está envolvendo um sinal positivo e um sinal negativo. Quando isso acontecer, nós vamos manter o sinal que está acompanhando o maior número. Então, o sinal que acompanha o maior número, que é o sinal de menos, que acompanha o 12. Então, eu já sei que aqui vai ser negativo, ó. Aqui vai ser menos. E depois a gente tira, ó, 12. Tira 8, fica 4. Agora repare conosco aqui que esse número aqui, 0,00420, ele é um número menor do que 1. Quando nós trabalhamos com notação científica, esse camarada aqui ele não pode ser menor do que 1. Ele pode ser 1 e menor do que 10. E o que vai acontecer? Então nós vamos deslocar a vírgula até chegar aqui entre o 4 e o 2, ó. Essa vírgula vai sair daqui e vai ficar bem aqui, ó, entre o 4 e o 2. Perfeito? Então, se a vírgula vai ficar bem ali entre o 4 e o 2, então esse número vai ficar 4,2. Ou 4,20, como queira, a mesma coisa. Vezes 10. Agora, repare, ó, a vírgula caminhou quantas casas até chegar lá? Ela caminhou aqui, ó, 3 casas. Então, essa quantidade de casa é o que vai ser modificado aqui no expoente menos 4. Agora, perceba, a vírgula aqui ela caminhou para a direita. Quando a vírgula caminha para a direita, o expoente diminui. Beleza? Então, o que vai acontecer? Nós vamos diminuir é tirar. Então, nós vamos tirar quanto? 3 unidades, que é o tanto de casas que a vírgula caminhou. Então, repare que aqui ficou menos 4, menos 3. Quando nós temos uma operação em que os sinais são iguais, basta manter o sinal. Então, eu já sei que aqui vai ser menos. Mantém o sinal e soma os números. Junta os números. 4 com 3
vai dar 7. Pronto. Então o resultado disso daqui vai ser 4,2 vezes 10 elevado a menos 7. Beleza? Então, multiplicar número científico, pessoal, é simples. Basta multiplicar os números que antecedem a base 10, manter a base 10 e somar os expoentes. Ok? Show de bola? Vejamos agora a divisão. Na divisão, como é que nós vamos efetuar? Bom, vamos ver os exemplos que vai clarear a nossa mente. Aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos 6 vezes 10 elevado a sexta, dividido por 3 vezes 10 elevado a 4. Portanto, aqui nós temos a divisão de dois números científicos. O que nós vamos fazer? É basicamente o mesmo raciocínio da multiplicação. Nós vamos pegar os números que antecedem a base 10. Então, nós vamos pegar o 6 e o 3 e vamos dividir esse número entre si. Então, aqui vai ficar o seguinte, vamos agrupar aqui, ó, 6 dividido por 3, vezes, vamos manter a base 10, mantendo aqui a base 10. Agora, o que nós vamos fazer com os expoentes? Nós vamos pegar esses camaradas e vamos subtrair. É o contrário lá da multiplicação. Então, aqui vai ficar, ó, 6, vamos pegar aqui o 6 e diminuir, tirar 4. Vamos para aqui agora, ó, 6 dividido para 3, isso daqui vai dar 2, vezes 10, mantendo aqui a base 10, 6 tira 4, fica 2. Pronto, resolvido aqui o nosso primeiro exemplo sobre divisão entre números científicos. Moleza, não é mesmo? Vamos ver o nosso segundo exemplo, do item B. Aqui no item B, nós temos 4,2, que vai ser dividido por 2,8. Agora aqui, pessoal, chama a atenção de vocês o seguinte, como a divisão é com dois números decimais, é mais simples trabalhar com esses números na forma de fração. Então, nós vamos pegar esses números e escrever na forma de fração. E lá no final, nós vamos só repetir a potência de base 10. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos escrever aqui 4,2 sobre 2,8. Isso daqui também é uma divisão. Então, o que vai acontecer? Nós vamos, como esses números são decimais, fica mais simples trabalharmos com os números inteiros. Então, nós vamos eliminar essas vírgulas. Como? Multiplicando o número de cima e o número de baixo por 1. Como assim, professor? Por 1? Calma. Sempre vai ser por 1. Agora, nós vamos observar os números. Quantos números aqui? 4,2. Tem quantos números depois da vírgula? Bom, só tem 1. Então, a quantidade de números que tem depois da vírgula é um zero que eu acrescento aqui, ó. Pronto, então aqui vai, na verdade, não vai ficar 4,2 vezes 1, vai ser 4,2 vezes 10. Aí a mesma coisa acontece aqui embaixo, como só tem um número depois da vírgula, então eu vou acrescentar um zero aqui. Pronto, então vamos multiplicar isso daqui, ó. 4,2 vezes 10 é 42. E 2,8 vezes 10, 28. Ó, trabalhar com números inteiros é bem mais fácil. O que vai acontecer agora? Nós percebemos que 42 e 28 é possível simplificar por 7. Então, nós vamos simplificar esses camaradas aqui, ó, por 7. Vou simplificar em cima e embaixo por 7. Então, arrochando aqui vai ficar 42 dividido para 7. Isso daqui vai dar 6. 28 dividido para 7, isso daqui vai dar 4. 6 e 4 ainda dá para simplificar, são pares, então nós vamos simplificar isso daqui por 2. Então, simplificando isso daqui por 2, aí nós vamos obter o seguinte, ó, 6 dividido para 2, isso daqui vai dar 3, e 4 dividido por 2, isso daqui vai dar 2. Agora não dá mais para simplificar. E o que foi que nós encontramos? 3 sobre 2 é uma fração equivalente a 4,2 sobre 2,8. O resultado dessa divisão é o mesmo resultado dessa divisão aqui. Como é mais fácil dividir 3 para 2 do que 4,2 para 2,8? É muito mais simples trabalhar com os números inteiros. E 3 dividido para 2, R$3 dividido para 2 pessoas vai dar 1,50 para cada. Então, aqui vai dar 1,5. Então, aqui nós vamos ter 1,5. E aí, o que está faltando aqui? Manter a potência de base 10. Então, nós vamos só repetir aqui a potência de base 10 e
subtrair os expoentes. Ó. Nós vamos pegar aqui o expoente 9 e tirar 5. Ó. Então aqui vai ficar, ó, 9 tira 5, sobra 4. Então é o resultado que vem para aqui. Ó. Vai ser o novo expoente. Pronto, está resolvido aqui o nosso segundo exemplo sobre divisão. Não é fácil? Não é moleza? Arrocha aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe, comente. Vamos lá, vejamos aqui mais um exemplo. Aqui no item C, nós temos o seguinte, ó. Nós temos 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. E temos 0,75 vezes 10 elevado a menos 2. Então, nós vamos pegar os números que antecedem a base 10 e vamos dividir. Mais uma vez, eu reforço, como os números são decimais, é bem mais simples trabalhar na forma de fração. Então, nós vamos pegar aqui, ó, 1,5 sobre 0,75. Vamos multiplicar, como eu falei, né, para eliminar a vírgula, nós vamos multiplicar em cima e embaixo por 1. Correto? Sempre vai ter esse 1. Mas na verdade não é 1. Na verdade é o seguinte, ó. Quantos, aqui no número 0,75, tem quantos números depois da vírgula? Tem 2 números. Então, são 2 zeros que eu acrescento aqui, ó. Então, na verdade, eu vou multiplicar 0,75 por 100. Mas aqui, professor, 0,5 só tem um número depois da vírgula, então aqui eu vou multiplicar por 10. Agora veja um detalhe. Se você está multiplicando embaixo por 100, em cima também você tem que multiplicar por 100. Os dois números têm que ser multiplicados por um mesmo número, que no caso aqui é sempre o maior. Então, nós vamos, então tem 10 e tem 100. O maior é 100, então nós vamos multiplicar os dois por 100. Então, vamos arrochar aqui. 1,5 vezes 100, isso daqui vai dar 150. Acabamos com a vírgula. Sobre 0,75 vezes 100, isso daqui vai dar 75. Olha como é maneiro isso daqui. Trabalhar com números inteiros é muito mais simples do que com número decimal. 150 sobre 75 é uma fração equivalente a 1,5 sobre 0,75. O resultado disso é o mesmo resultado disso daqui. Então, é mais simples trabalhar com os números inteiros. Quando nós fazemos isso, aí é até possível verificar aqui, ó, que 75 é a metade de 150. Ou que 150 é o dobro de 75. Então, nós podemos concluir que 150 dividido para 75 vai dar 2. Perfeito, vai dar 2. Então, o que está faltando aqui? Nós pegarmos a potência de base 10, então, ó, vezes 10, e pegar os expoentes e subtrair. Então, nós vamos pegar esses dois camaradas e subtrair, porque na divisão mantém a base 10 e diminui os expoentes. Olha o que, é que vai acontecer. Ó. Aqui vai ficar menos 3, menos, porque nós vamos diminuir. Nós vamos diminuir quem? Nós vamos diminuir aqui o menor 2, que é o segundo expoente. Ó. Menos 2. Parênteses, para não ficar dois sinais juntos. Vamos repetir aqui, ó, só para a gente organizar a coisa. Aqui vai ficar 2 vezes 10. Vamos manter aqui menos 3. E aqui nós vamos fazer o joguinho de sinais, ó, porque nós precisamos eliminar. Aqui tem 2 sinais, é preciso ficar só um. Menos com menos vai dar mais. Mais 2. Então o resultado final disso daqui vai ser, ó, 2 vezes 10 elevado a quanto? De novo, ó, sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, mantém o sinal do maior. Então, eu vou manter o sinal de menos porque acompanha o 3. E subtrai os números. 3 tira 2, fica 1. Resolvido aqui o nosso exemplo C. Belezura? Então, vamos para o nosso próximo item. Item D. No item D, nós temos 12,8 vezes 10 elevado a 12... dividido por 0,2 vezes 10 elevado à quinta. Vamos organizar aqui os números que antecedem a base 10. Como são decimais, vamos colocar na forma de fração, que fica mais simples. Então, aqui vai ficar 12,8 sobre 0,2. Como só tem um número após a vírgula, então nós vamos multiplicar em cima e embaixo por 10. Pronto. Multiplicando tudo por 10,
Em cima vai ficar 12,8 vezes 10, em cima vai ficar 128. Show de bola! Acabou com a vírgula, ficou um número inteiro. 0,2 vezes 10, isso daqui vai dar 2. Olha como é simples dividir 128 por 2 do que 12,8 por 0,2. Mas o resultado dessas duas frações é o mesmo valor. Elas são frações equivalentes. Então, 128 dividido para 2, isso daqui vai dar 64 vezes 10, porque nós temos que manter a estrutura e temos que manter a base 10. Vamos pegar os expoentes 12 e tirar 5. Então, aqui vai ficar, ó, 12 tira 5, sobra 7. Então, o resultado aqui vai ser 7. Agora perceba que 64 é um número maior do que 10. E quando nós trabalhamos com notação científica, não pode ficar esse númerozinho aqui maior do que 10. Então, ele é um número inteiro. E quando o número inteiro, a vírgula está lá no final, está lá depois do 4. Então, nós vamos caminhar essa vírgula para a esquerda. A vírgula vai ficar entre o 6 e o 4. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, 6,4. Percebam que a vírgula que estava aqui no final caminhou para a esquerda. Quando a vírgula caminha para a esquerda, o expoente aumenta. Esse carinha aqui vai aumentar. Então, vai aumentar quanto? Ó, só caminhou uma casa decimal. A vírgula só caminhou um número. Então, eu vou acrescentar aqui uma unidade, que foi a casa que a vírgula caminhou. 7 mais 1 vai dar 8. Então, aqui vai ficar 6,4 vezes 10 elevado à oitava. Show de bola! É muito simples multiplicar e é muito fácil dividir com números científicos. Quem gostou, deixa aí os seus comentários, deixa o seu like e se inscreva no canal, correto? Então, aqui foram as nossas dicas de hoje. Fiquem com Deus, aquele abraço, nos veremos no próximo vídeo. Vamos que vamos!